Amém, meus irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Passando aqui com mais uma palavra do Evangelho, trazendo aqui a segunda igreja, né, na carta de Apocalipse. Na primeira nós falamos de Éfeso, agora vamos falar da igreja de Esmirna. E a palavra diz, capítulo 2 de Apocalipse, a partir do versículo 8, o seguinte: O anjo da igreja de Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, pela qual você está passando, e a sua pobreza, embora você seja rico, e as blasfêmias dos que se declaram judeus e não são, sendo isto, sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias, e seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o Espírito, diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Amém? A palavra aqui é do Senhor, direto para a igreja. Agora aqui a igreja de Esmirna. Ele diz aqui que conheço a tribulação pelo qual está passando. Tribulação aqui está falando de uma luta intensa dentro da igreja, de situações dentro da igreja. Ao contrário do que todo mundo pensa, todo pastor é santo, que todo ministro de louvor é santo. Não. Dentro da igreja existe luta, existe perseguição, existe inveja, existe um querendo derrubar o outro, existe uma batalha espiritual dentro da igreja, porque a igreja que Deus vai buscar não é a igreja do templo, aquele prédio, não, somos nós somos membros do corpo de Cristo, nós, pessoas cristãs, somos a igreja de Cristo que ele vai buscar. Amém? Ele fala aqui, conheça a sua pobreza, embora você seja rico. Está fazendo aqui um parâmetro da pobreza que as pessoas têm no mundo, né? Os bens financeiros, a riqueza financeira ou a pobreza financeira, com as riquezas espirituais. Aqui esse homem, essa igreja está passando por luta financeira, pobreza do mundo mesmo, escassez de dinheiro, mas são ricos espiritualmente falando, porque a Bíblia nos ensina que não devemos buscar riqueza do mundo, mas acumular tesouros no céu, né? Porque quando nós dependemos do Senhor, que é uma dependência dessa igreja, viver de acordo com a vontade do Senhor, Ele supre as nossas necessidades, né? Dentro daquilo que nós precisamos para viver de acordo com a vontade dEle, sendo suprido por Ele, e Ele conhece tanto as nossas lutas e tribulações, quanto a nossa condição financeira e quanto o nosso relacionamento com o Espírito. Ele conhece todas as coisas. E continua, e a blasfêmia dos que declaram judeus e não são, sendo eles, sim, sinagoga de Satanás. Pessoas que estão dentro da igreja, que se declara cristão, que chora diante do Senhor, que louva, que prega, que declara a palavra de bênção, mas são sinagogas de Satanás. A igreja está cheia de falsos profetas, de falsos pastores, e Satanás está espalhando os teus servos dentro da igreja para enganar muitos, e consegue enganar. Por isso nós precisamos buscar discernimento de espírito. O Espírito nos revela sobre pessoas, sobre situações. Quem é aquela pessoa? Servos de Satanás pregam palavras doces, palavras maravilhosas, que exaltam o nosso ego, que passam um pano sobre os nossos pecados para encobrir o pecado, dizendo: o Senhor te ama e Ele morreu por sua causa, já não existe mais pecado. Mas aqueles que pregam verdadeiramente a palavra do Senhor, que pregam o evangelho puro e simples, às vezes parece até arrogante, porque a palavra machuca, ela é igual a uma faca de dois gumes. Você vê as palavras de Paulo, você vê Elias, tem momentos que eles parecem ser arrogantes, mas é porque a palavra vai nos confrontar nos nossos erros, no nosso pecado, para que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados. E ela machuca, machuca.
Paulo diz que a palavra diz que, se eu não me engano, João diz que quando você vê seu irmão pecar, exorte-o. Se ele se arrepender, você vai ganhar um irmão. Mas se ele não se arrepender, possivelmente essa pessoa vai ser seu inimigo. Vai dizer que você é arrogante, vai dizer que você está blasfemando. Os líderes, quando você exortar no erro deles, se são sinagoga de Satanás, vai falar que você está provocando tumulto dentro da igreja, que você é um rebelde, que você está se levantando contra o ungido do Senhor. Mas as pessoas que são servas do Senhor, que estão no erro, e você exortá-los, no momento ele pode até ficar chateado, pode até ficar com raiva, mas depois ele vai discernir e vai entender, e vai até te agradecer. Porque a palavra diz, eles são sinagogas de Satanás. Mas a palavra diz aqui, ó, que o diabo está para lançar alguns de vocês em prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por tribulação de 10 dias. 10 dias é um tempo, e é um tempo curto, não é longo. Mas isso vai acontecer e o Senhor é conosco. Nós que nos mantemos firmes na presença do Senhor, Ele é conosco. Ele diz, seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Até a morte. É uma luta dura, é árdua. Tem muito sofrimento, tem muita dor. Mas nós receberemos a coroa da vida. Se mantenha firme. Muitos vão se levantar contra. Vão te falar que você é a sinagoga de Satanás. Mas se mantenha firme na presença do Senhor. Discernimento do Espírito, conhecimento bíblico, oração, intimidade com o Espírito Santo. Vai te dar sabedoria, vai te dar força, vai te dar discernimento para vencer essa batalha. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe.